brasileiro ele nasce na primavera de 1991. Eu estava voltando para Brasília, eu tinha feito, foi assim, Collor tinha ganho as eleições, e eu falei, não vou ser vizinho desse cara nem fudendo, entendeu? Vou embora de Brasília. E aí já tinha alguns amigos, Chico, Nilson, Rose, e a gente falou, vamos embora, vamos para a estrada, vamos trabalhar no que a gente gosta, como a gente faz. Aí eu deixei Secretaria de Educação, filho, com 2 anos já estava separado e fui. E aí a gente passou por algumas cidades, acabamos morando em Campinas e a gente trabalhava com teatro e na rua, né? Como mamulengo, eu fazendo já o meu palhaço, a gente vivia disso, né? Tinha um dia que a gente acordava para rodar chapéu, para depois ir tomar café da manhã. Aí nesse meio tempo me localizaram lá, daqui de Brasília, o pessoal do Udi Grude, eles tinham que fazer um boneco que eles não estavam dando conta de fazer. Aí eu venho para Brasília, isso gerou uma aproximação com a Secretaria do Meio Ambiente. E eu fiz, que foi o boneco Cerradinho. Eu vim fazer isso e voltar, e acabei ficando. Aí surgiu uma possibilidade de alugar uma loja, que era onde era o antigo Madame Butterfly. E na época, quando eu falei que ia ficar aqui trabalhando, tinha o grupo de estudo, o ateliê, e aí eu falei, por que a gente não pode transformar esse espaço num ateliê de teatro? Eu monto esse espaço, na verdade a galera caiu fora, eu fiquei só. Aí eu monto esse espaço, e aí ele nasce o celeiro, então, nesse misto de espaço, de criação, de ateliê, de teatro e grupo de estudo. E aí a Secretaria do Meio Ambiente virou um cliente, foi encomendando muito trabalho. Aí eu fui contratando as pessoas para trabalhar, enfim, a gente criou uma estrutura. E esse grupo de estudo acabou montando o Moby Dick, que foi um trabalho de referência para a gente, né? E aí isso foi, o grupo nasce assim, né? Nesse meio tempo, eu voltando para Brasília, e ainda nessa indefinição, eu montei, junto com o Weber e a Elisete, a história do Balão Vermelho. E aí esse trabalho, a gente considera que foi o marco, né? Porque já era o embrião do celeiro, porque o Weber junto comigo montou o celeiro, né? Mesmo e com as meninas no grupo de estudo. E a coisa vai crescendo. Quando a gente viu, a gente tinha montado um espetáculo, estava em temporada, a galera descia do plano para ver, porque era dentro da própria sede, a gente adaptou o espaço para o interior de um navio, enfim. Lombra, viagem pura, não tinha grana, não tinha faca, não tinha porra nenhuma. Delírio que foi juntando a criação, enfim, cenário, figurino feito de borracha de caminhão, enfim, umas coisas mais... E as pessoas ficaram loucas, porque era um trabalho muito orgânico, né? Aí do mesmo jeito que a gente... E aí, crítica de jornal, referência, indicação para prêmio, o Diaba 4. Do mesmo jeito também a gente deu visibilidade, vira o espaço, a loja... O dono da loja falou, opa, cresceu o olho, na verdade tinha uma igreja na rua que estava querendo o espaço. Aí eles, né? A gente perdeu o espaço. E aí, com puta de material, com muita coisa, a gente não tinha para onde ir, invadimos o Teatro da Praça. Então, o meu corpo, eu tenho que tomar consciência do que traz para o meu corpo a minha identidade. O que constrói um corpo? São as suas tensões e seus relaxamentos. Isso é que define um corpo. Tá? Tem toda uma estrutura anatômica que é comum à maioria das pessoas, mas a sua história vai criando tensão em você e outras partes vão criando relaxamento. É impossível você pensar que você pode criar teatro, entendeu? Na lombra, né? Estou lá, tu delirando, não dá, né? A realidade é fundamental. Então, eu costumo falar que a gente trabalha sempre a partir de uma realidade referencial. O que é essa realidade referencial? É um recorte que você faz. Quando eu falo, por exemplo, eu quero trabalhar sobre o tema vagabundos, vagabundos, itinerantes, errantes, enfim, outros mais, eu fui trabalhar com Don Quixote,
fui trabalhar com algumas obras que falavam sobre essa galera, sobre os vagabundos, sobre... Naturalmente, meu recorte atual vira o quê? Morador de rua. Entende? Então, um morador de rua, para eu delirar sobre isso, vira minha realidade referencial. Que aí eu vou ao encontro, vou observar, vou acompanhar, vou, enfim, não me envolver com eles, assim, de conversar, mas de observação mesmo, né? Fui estudar sobre o tema, aí fui encontrar sociólogos, que Roberto da Mata, por exemplo, que já desenvolvia um estudo sobre eles, a Kênia Dias, que já tinha feito um trabalho de mestrado sobre, e essa teoria toda você está ali em contato. Isso, você começa a colher material que depois você consegue, né, ir para uma sala de ensaio e criar em cima disso. Antes da gente definir essa realidade referencial dessa forma, a gente trabalhou em cima de uma metodologia que a gente começou chamando dança pessoal e virou dança das origens, né? Que era um processo onde o ator entrava em contato com o seu material pessoal a partir de danças que tinha muito a ver com, que era uma fusão, mas a base de estruturação dela tinha muito a ver com o estudo que eu fiz em cima do candomblé, quando eu estava como arte educador, atuando como arte educador, né? Eu precisava de um material que eu pudesse alcançar o indivíduo fisicamente mais do que intelectualmente. Enquanto cognitivo, enquanto ideia, enquanto pensamento, nós somos muito alienáveis. É aí que pega todo um sistema. Mas o corpo, quando chega no corpo, não tem como. Você entra em choque com o seu campo de ideia, mas o seu corpo é uma ação revolucionária. Está entendendo? Olha a lombra. Toma a ponta, vamos lá, para ver se a gente chega. Aí o que acontece? Você entendendo como o seu corpo se situa, como a criação se dá a partir de você, como surge o seu material, você conseguindo responder por isso, você consegue ter uma construção que, por mais poética que ela seja, por mais subjetiva que ela seja, ela tem um fundamento em você. Percebe? O ator é o centro da cena. Entende? Não é a direção, não é a cenografia, né? Tudo isso colabora. Esse espaço, para mim, é do ator. O meu espaço enquanto diretor é dali para lá. Entendeu? Nem subo em cena para compartilhar aplauso com o ator, não. Eu preciso ter uma noção do que é ser neutro. Ser neutro é buscar um estado onde eu me expresso o mínimo possível. Um estado que, se eu ficar nele durante um tempo, ele perde total interesse. Eu vou para a minha neutralidade máxima e, na medida que você vai praticando, você consegue chegar nesse lugar, que é só uma demonstração. Quando você trabalha com humor, que a plateia é barulhenta, é ruidosa, interfere no espetáculo, define o ritmo do seu trabalho, ou seja, você tem que estar aberto para isso. Não é que você vai improvisar o tempo inteiro, mas você tem que adequar. Lembra que eu falei que o humor está ligado à inteligência, à compreensão? Então, se eu não tenho esse tempo, e isso interfere na narrativa, na forma de você entregar a sua obra. A outra forma não, está aqui fechado o espaço e eu sou soberano dentro disso. Eu defino isso antes. A plateia vem receber e entrar em contato com isso. Com humor, não. Então, é comum o ator achar que quando vai para o palco, não consegue segurar essa onda, né? Não consegue segurar essa onda, porque a frustração é imediata. Você faz uma piada que ela não funciona, tem que fazer ela depois. Entende? Esse jogo revela muito o que eu falei antes, seu lugar de potência e de incapacidade. No humor, no teatro de forma geral, né? Eu defendo essa ideia. O público é 50% do espetáculo. Sem ele, não tem espetáculo. Eu ensaio, faço o que eu quiser, não tem espetáculo. Precisa ter pelo menos 1 ou 2 pessoas na plateia. Vendo, esse olhar de fora interfere. E no humor, amigo, há momentos que é 70% do espetáculo a plateia, né? Esse jogo é construído. Então hoje foi maravilhoso, amanhã eu espero que seja de novo, né? Aí com o tempo você vai conhecendo, dominando tecnicamente, aí você consegue fazer ele funcionar muito mais, né? Cada vez com mais frequência. Mas fazer esse percurso
Não é qualquer um que tem culhão para isso não, porque é muito frustrante. O que provoca emoção na plateia é o que ela vê, é o que ela ouve, não é o que você sente. Isso é importante. Como é que eu traduzo isso? Fisicamente, trabalhando com esses elementos, que é seu centro de energia, a sua coluna, seu ponto de tensão e de fluência. E ver a importância desse lugar, também dessa consciência, do que é a sua identidade. Do que você negocia, do que você não negocia. Você está entendendo? E assim, por mais que a gente hoje tenha acesso geral em Brasília, eu tenho acesso geral a todos os grupos, tenho uma referência com eles, enfim, aceito, admiro, respeito, mas o produtor, por exemplo, não escala a gente para qualquer coisa, qualquer festival, não. Entende? Não é assim. Admira seu trabalho, mas falta falar. Se não falasse, se não fizer, entendeu? Tem uma outra questão que eu fico, me pega muito em Brasília, porque eu venho, o teatro, o que me traz para o teatro é a arte coletiva, o grupo. Né? Hoje em Brasília, você vê poucos grupos gerando caminhos para essa galera. Né? Poucos, não. Tem. E tem aqueles que a gente não sabe que existe. Né? Mas a galera hoje tem uma outra possibilidade do caminho, que é ele ir para a faculdade. E depois formam grupos. Tem grupos legais formados assim. Agora, qual é o problema? Aí, vamos entrar nessa questão da técnica, do técnico. A gente não tem uma escola técnica de teatro em Brasília. A gente está indo, acho que, para a 4ª escola de nível superior. Sabe o que significa isso? Primeiro, que aqui não é lugar de aprender técnica. Não é. Tá? Aqui é o lugar de você teorizar sobre a técnica existente. Entende? Para você especular, investigar, lugar de investigação. Não é o lugar de iniciação alfabética. Então você precisaria de ter. Aonde você tem os cursos superiores mais eficientes e com formação, é onde você tem escola técnica. A USP de São Paulo tem escola técnica dela de teatro. Né? E que forma gente responsável, enfim. E tem grandes atores no Brasil que têm essa formação técnica. Não precisa de ter curso superior para você fazer teatro, fazer arte, fazer nada. Só se você quiser teorizar sobre isso. Tá claro isso? Então a gente não tem. E aí é um hiato muito grande. Tá? Porque aí, onde seria o espaço de formação, onde é que eu posso praticar? No grupo, no coletivo. Mas vocês, mais do que ninguém, sabem a dificuldade que é você estar ocupando esse espaço. Tendo histórico que tem o Hierofante. Entendeu? Você acha que um grupo que começa já com uma ousadia consegue uma coisa dessa? Não consegue. De novo, a não democracia, a falsa democracia, entende? O falso, porque precisa, vamos melhorar, não vai melhorar, essa é a estrutura mesmo. Essa é a estrutura que mantém o sistema, entende? Está nesse lugar. Então, para essa nova geração, eu lamento, eu diria, monta esse grupo, vai atrás, troca, erre pra caralho. O problema é que as pessoas começam querendo acertar, e a necessidade de acertar faz ele reproduzir. Entendeu? A necessidade faz, daqui a pouco você vê uma porrada de gente reproduzindo narrativas. Que narrativas são essas? A mesma da televisão, a mesma do cinema, principalmente cinema de Hollywood, que é hoje a grande máquina de colonização. Eu vou construindo esses estados a partir dessa manipulação física, que tem essa conexão de dentro e fora, construção de pontos de tensão e pontos de influência. Aí você, dominando isso, está apto a construir suas personagens e manter a personagem, porque você sabe o que faz, o que dá suporte para você. Celeiro, uma palavra, resistência. Em 2 eu falo cabeça dura.